Pai, queremos te render graça nessa manhã, no nome de Jesus, por estarmos reunidos aqui neste lugar, por termos liberdade, Pai, em Ti, de adorar ao Senhor, de estar na Sua presença. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque a vida do Senhor tem vivificado o nosso corpo. A vida do Senhor, Pai, é presente no nosso espírito, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque essa é uma manhã de salvação. Essa é uma manhã, Pai, de adoração. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã, Pai, onde nós estamos aqui para recebermos a Sua influência. Desconsiderarmos, Pai, tudo aquilo que o diabo tem de alguma forma querido lançar, e considerarmos somente a Tua palavra. A Tua palavra diz, Pai, que aquele que atenta prontamente para a Tua palavra, para a lei da liberdade, a lei perfeita, esse será bem-aventurado, esse será feliz naquilo que realizar. E nós somos o povo mais feliz dessa terra hoje pela manhã, Pai, porque nós atentamos para a Sua palavra, e nós sabemos que a Sua palavra é o nosso guia. A Sua palavra, Pai, vai adiante de nós. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Amém, querido? Obrigado, irmãos. Vocês estão ungidos mesmo hoje, viu? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Ungido sempre, né? Bom dia, graça e paz. Amém? Seja muito bem-vindo. Eu quero dizer a você que você é um vencedor por estar aqui no domingo pela manhã, né? 9 horas da manhã, no sábado pela manhã, 9 horas da manhã você está aqui, que bênção, né? Fico feliz por isso. Isso mostra para mim, isso prova para mim, na verdade, que você certamente tem compromisso com o Senhor, um compromisso maravilhoso, né? Que você tem honrado a sua parte na aliança. Amém? Estar na igreja ou estar numa conferência como essa, né? Não deixa, eu digo igreja porque não deixa de ser um culto, né? É também honrar a aliança que nós temos com o Senhor, amém? O Senhor nos chamou para estabelecer uma aliança conosco. Eu gosto muito de uma passagem que o próprio Jesus Cristo disse, né? Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, amém? Nós fomos escolhidos por Ele, e o propósito de estarmos aqui nessa manhã é também para prestarmos culto, para adorarmos ao Senhor. E através da palavra que nós vamos receber, nós simplesmente encontramos o caminho para que isso aconteça, amém? Na última quinta-feira eu fiz a prévia da conferência, né? Eu ministrei um pouco sobre conhecendo o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, né? O propósito pelo qual Ele nos tem chamado, amém? E aí na quinta-feira eu estava falando um pouco sobre a necessidade que temos, queridos, de entender isso e manter essa comunhão, amém? Eu até quero até fazer uma correção, né? No momento da música eu falei que nós somos homens naturais, né? Não, nós não somos homens naturais, nós somos homens espirituais, amém? Porque a Bíblia diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, amém? Mas o espiritual conhece. Então nós somos homens espirituais, amém? Mas nós vivemos nessa carne física, né? Mas mesmo vendo essa carne física, nós somos a semelhança do próprio Cristo, que quando esteve aqui na terra, em um corpo físico, ele tinha comunhão com o Pai, e através dessa comunhão com o Pai, ele manifestava o que Deus tinha, ele manifestava o reino de Deus na terra, porque essa era a vontade do Pai. Em vários momentos a gente observa Jesus Cristo falando, né? Eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Você vê em Atos 10:38, ele dizendo, né? Eu fui ungido para curar, para libertar, para proclamar a liberdade aos cativos, e Lucas fala sobre isso, amém? E é interessante porque a mesma unção que estava sobre ele, que respaldava o ministério dele, a mesma unção, né, as mesmas características que estavam presentes na vida dele, estão presentes hoje no corpo de Cristo, amém? A Bíblia diz que Jesus foi ungido para curar, ele foi ungido para libertar, ele foi ungido para trazer boas novas, ele foi ungido para manifestar o reino de Deus. E assim somos nós. Todos nós que estamos aqui, queridos, nós somos ungidos com o mesmo propósito, amém? Deus nos chama, e esse tempo, né, como nós ouvimos ontem Gisele falou também sobre isso, esse tempo mais do que nunca é o tempo da igreja ser exaltada, amém? Da igreja ser levantada, porque como eu tenho ministrado muito, né? Nós somos detentores de um poder, amém? Esse poder não é um poder que deve ficar somente dentro do bom depósito do seu coração. Esse poder é um poder que ele precisa vir para fora. Ele precisa alcançar as pessoas no mundo lá fora. Ele precisa externar. E muitas vezes você vai externar esse poder através de louvor, através da adoração, amém? Através de um momento, né?
onde as pessoas vão ver na sua vida a manifestação do poder de Deus, amém? E é assim que a gente observa. Você vai observar, Maneco até falou uma coisa interessante, né? Ele falou que na nossa chegada, com a nossa presença, os demônios, eles vão reconhecer a nossa presença. Amém, queridos? Mas eu vou te falar uma coisa. Para que isso aconteça, nós precisamos conhecer quem somos, conhecer o que temos e conhecer o que nós podemos em Deus. Amém? Deus, ele se move através de nós, e quando essa consciência, ela está carregada dentro de nós, ela está ativa dentro de nós, o poder que nós precisamos liberar para que isso aconteça vai ser liberado automaticamente. Amém? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre comunhão. Eu tenho me movido em um ritmo de oração diferente nesse tempo, né? E o Senhor falou comigo assim, ele disse que muitas das coisas que iriam estar acontecendo comigo não iriam ser transmitidas somente no púlpito. Ou seja, não era somente uma influência por causa das palavras, mas era uma influência por causa da vida. Amém? E sabe, queridos, não é porque sou pastor que isso cabe a mim. Mas todos nós aqui, queridos, carregamos uma influência do próprio Deus. Amém? Se você entregou a sua vida ao Senhor, você carrega essa influência para onde você vai. Agora, quando você busca, quando você recarrega essa bateria que está dentro de você, quando você recarrega o seu espírito, quando você vive uma vida consagrada, quando você ora muito mais em outras línguas, quando você medita na palavra dia e noite, essa influência ela vai se tornando cada vez mais forte. É como uma bola, né? Às vezes a gente está ali soprando aquela bola de assopro, você vai ver que a bola de assopro, quanto mais você sopra, mais ela toma proporção, né? Eu nunca andei de balão, tenho uma vontade muito grande de andar de balão, né? Mas você vai perceber que um balão, quando ele está no chão, quando ele está no solo e os seus equipamentos estão desligados, né? Aquele monte de couro, né? Porque parece que é feito de couro, aquilo ali não me lembro bem, ele fica no chão. Mas quando aquele couro ele começa a receber ar quente, quando ele começa a receber da influência daquele ar, aquela estrutura, ela vai se tornando muito mais leve, a operação daquela temperatura naquele ar faz com que o balão possa subir, amém? Encontrar regiões que anteriormente ele não estava nelas. Sabe, queridos, assim é a nossa vida. Nós precisamos aumentar a temperatura do nosso lado espiritual. Amém? Quanto mais nós aumentamos a temperatura do nosso lado espiritual, automaticamente nós vamos começar a descobrir novos níveis em Deus. Amém? Eu me lembro de uma ministração do pastor Edilson de Lira. Muito tempo eu ouvi essa ministração e ele dizia uma coisa interessante. Ele disse que certa vez uma pessoa foi fazer uma viagem de balão, um passeio de balão, né? E quando ela estava dentro do balão, ela se deu conta que o balão não tem leme, né? O balão não tem volante. O balão, ele não tem um motor a jato, né? Uma propulsão que faça com que, quando aquela propulsão é ligada, ele vá para um outro lugar. E a pessoa perguntou ao baloeiro, né? A pessoa que conduziu o balão, como é que vocês fazem para fazer com que o balão ele vá para o local onde vocês querem que ele vá? E aí o baloeiro começou a responder para ela, né? Que na atmosfera existem camadas, né? Onde nessas camadas existem rajadas de vento. Amém? E aí quando você quer ir para um determinado local, você chega naquela camada, e aquela camada automaticamente tem ventos determinados para aquele lugar, e aí você consegue ir para o lugar onde você está. Sabe, queridos, eu tenho uma ligeira impressão que esse é o tempo da gente simplesmente aquecer os nossos balões. Amém? E ter contato com as camadas em Deus que vão nos levar para o objetivo divino. Amém? Para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Aqui no livro de Marcos, capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 13. Aleluia. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Marcos 3, 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Quantos sabem que todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós somos chamados por Ele? Amém? O fato de você ter sido chamado pelo Senhor, Ele chamou você porque Ele quis. Ele escolheu você. Amém? Sabe, muitas vezes a gente está numa brincadeira, né? Isso já aconteceu com você, mas às vezes acontece comigo. Ele está numa brincadeira ou numa situação onde as pessoas estão convocando, chamando alguém, né, para participar daquele momento. E a gente sentado,
a gente começa a desenvolver a expectativa de que nós sejamos chamados. Eu uma vez estava falando, né? Eu tenho uma cunhada, Madalena, não sei se ela vai assistir essa ministração depois, mas Madalena é muito sortuda. Sempre que tem um bingo, sempre que tem alguma coisa, ela sempre ganha. E, queridos, toda vez que a gente faz bingo lá em casa, de vez em quando a gente tira um momento lá de descontração, a gente faz um bingo, mas compra os presentes lá para a gente começar a distribuir, eu sempre gero expectativa de que a minha cartela seja a cartela que vai ser a premiada. E eu nunca consigo. Amém? E é interessante porque mesmo que você não goste do bingo, mesmo que você não goste da brincadeira, a grande verdade é que quando você está presente num momento como esse, você gera expectativa de que você seja o premiado, você seja o sorteado, né? Queridos, eu vou te falar uma coisa, pode ser que no bingo, pode ser que na loteria, né, que eu nem recomendo, eu não jogo, amém? Eu vou te falar, pode ser que nesses pontos você nunca ganhe, mas você já ganhou em um. Coloca lá o versículo, por favor, pode deixar sempre os versículos, está na tela. Olha o que fala aqui, ó. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. O que aconteceu com os 12, aconteceu também com você. Você primeiramente, antes de Deus chamar você, antes de Deus ter o objetivo de resolver a sua vida, antes dele ter o objetivo de dar alguma coisa para você, dar um carro, dar uma casa, antes dele ter o objetivo de melhorar o seu casamento, melhorar a sua vida conjugal, melhorar o seu relacionamento com seus filhos, antes dele simplesmente operar, sabe, o fim da depressão, da angústia, remover a dificuldade, e ele primeiramente chamou você para estar com ele. Amém? E queridos, olha, eu vou te falar, nós cantamos muito bem aqui, essa é uma das músicas que eu mais escuto, quando eu estou louvando, quando eu estou adorando ao Senhor, quando eu estou orando, essa música de Helena Rodrigues é maravilhosa. Mas eu vou te falar, certamente, sinceramente, nós não temos consciência plena do que é estar na presença de Deus. Não temos. Nós não temos, irmãos, porque se nós tivéssemos essa consciência, certamente não estaríamos no lugar onde nós estamos. Consciência plena ainda não temos. Mas eu vou te falar, nós estamos caminhando para isso. Amém? A Bíblia diz que aquele que atenta para a lei perfeita, para a lei da liberdade, para a palavra de Deus, e nela medita, diz que esse vai ser bem sucedido em tudo aquilo que ele realizar. Mas o bom sucesso das coisas é segundo plano. O objetivo inicial de Deus, queridos, não é que você tenha o bom sucesso nas coisas terrenas. O objetivo inicial de Deus é que você tenha um bom sucesso no seu relacionamento com Ele. Amém? Se você olhar para Gênesis 1 e 2, a gente sempre fala, né? Gênesis 1 e 2, a gente não vê doença, não vê desgraça, não vê miséria, não vê falta. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu vou te falar, acima de tudo, em Gênesis 1 e 2, você não vê falta de comunhão. Você vê que Gênesis 1 e 2 é o exemplo que nós temos, queridos, de que Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Passa para o versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Ele fala no versículo 14. Então designou 12 para estarem com Ele. Mais uma vez ele fala, estarem com Ele. Designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Enviar a pregar, manifestar os milagres, estar no centro da vontade de Deus concernente às coisas naturais. Isso vem em segundo plano. Deus nos chama inicialmente, queridos, primariamente, para estarmos com Ele. E sabe, eu acredito sinceramente que nós não podemos, não devemos negligenciar a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Comunhão com o seu Espírito. Aleluia. Reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida. Reconhecer a presença do Espírito Santo nas suas orações. Reconhecer a presença do Espírito Santo no seu cotidiano, no seu trabalho, amém? Nos seus pensamentos, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Queridos, certamente se nós reconhecêssemos a presença do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, nós agiríamos diferentes. Nós seríamos pessoas diferentes, seríamos cristãos diferentes. Aleluia. Sabe, você amaria mais, você perdoaria mais, você seria mais compreensivo. Por quê? Simplesmente porque você está em um nível de reconhecimento com relação à presença muito superior. Você entende? Você olha para a vida de Jesus, querido. Imagina aqui a seguinte situação, né? Jesus, a Bíblia diz que quando Judas veio com aquela multidão, né, de homens, aquele exército romano, para prender Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele permite que Judas o beije na face. E ele diz assim: amigo, aqui vieste.
Sabe, queridos, se você tivesse consciência de que alguém está vindo beijar a sua face, mas aquele ali é o seu traidor, você permitiria que ele fizesse esse gesto? Será que você permitiria, queridos, que um traidor estivesse junto de você durante todos os dias do seu ministério? Será que você permitiria se viver dia a dia com uma pessoa que você sabe que está traindo você? Aleluia. E aqui eu não estou me referindo ao relacionamento conjugal. Eu estou me referindo a qualquer tipo de relacionamento. Eu estou me referindo ao nível de consciência, queridos, que Jesus Cristo tinha a respeito da presença, que isso não impedia ele de exalar o perfeito amor de Deus. Isso não impedia ele de exalar a vontade de Deus, de manifestar a vontade de Deus aos homens. Não, ele entendia o propósito pelo qual ele foi chamado. Eu me lembro, querido, naquele mesmo contexto, a Bíblia diz que Pedro, ele se antecipa, ele corta a orelha do servo. Nessa passagem, a gente coloca os olhos, muitas vezes, vou provar a você, nós colocamos os olhos naquilo que a gente não deveria colocar. Qual era o nome do servo que foi cortado a orelha? A gente sabe. Mas eu vou te falar, poucas vezes nós meditamos no que de fato aquilo ali promoveu, o que foi que aconteceu ali de fato. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu como pastor de uma igreja, se vier alguém, por exemplo, para impedir algo, ou para fazer algo, ou para me machucar, e as ovelhas se levantarem para me defender, eu vou me sentir o cara. É ou não é? É. Mas eu vou te falar, Jesus não se deixou dominar por um sentimento humano. Não, ele simplesmente, queridos, ele olhou para Pedro, ele disse, olha, aquilo que, se com a espada você ferir, com a espada serás ferido. Ele mesmo naquele momento, já no final, antes de ele ser crucificado, ele continuou ensinando. Ele continuou ensinando que a linguagem de Deus não é o olho por olho, dente por dente. A linguagem de Deus não é o refletir, o retribuir na mesma moeda. Não, a linguagem de Deus é você entender que o amor de Deus na sua vida está acima de tudo. Para com você e para com o próximo. É você entender que independentemente do que está acontecendo ao seu redor, você está guardado em Deus. Sabe, se você olhar, acho que é lá em Marcos ou é lá em João, a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele se identifica, todos caem. A unção que estava sobre ele, queridos. Eu me lembro de um dado momento que ele diz assim, olha, você não sabe que eu poderia orar ao Pai, ele mandaria para me proteger 12 legiões de anjos. Sabe, querido, Jesus, ele simplesmente entregou, ele deu a sua vida, mas eu vou te falar uma coisa, ele pôde fazer aquilo porque ele era consciente, querido, daquilo que ele tinha, do relacionamento que ele tinha com Deus, ele era consciente disso. Irmão, a consciência de um relacionamento perfeito com Deus, ela vai dar a você ousadia, ela vai dar a você discernimento, ela vai favorecer você nos momentos mais difíceis da sua vida. Essa consciência é algo que nós não podemos negligenciar. E eu vou te falar, no verbo da vida, nós somos maravilhosos em ter conhecimento da palavra. Mas eu acredito, queridos, não vou generalizar, mas eu acredito que grande parte das pessoas precisam ser maravilhosos também em colocar esse conhecimento em prática através da comunhão com o Senhor, através da comunhão com o Espírito, através da comunhão com a sua palavra. Não é somente o conhecer, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. É você simplesmente viver uma vida cheia da palavra, mas permitir que o Espírito possa fluir através de você. E eu vou te falar, isso só acontece através da comunhão, através do amadurecimento da comunhão. Sabe, quando você conhece uma pessoa, no primeiro momento, você não tem como ter consciência plena de quem ela é. Você não tem como, até acontece, né, mas normalmente não deveria ser. Você não tem como levar ela de imediato para a sua casa, colocar ela de imediato, né, no seu quarto, sentar em cima da sua cama. Mas, irmão, uma pessoa, quando ela tem comunhão com você, quando ela tem intimidade com você, amizade com você, tempo, ela simplesmente é uma pessoa que tem acesso à sua vida, acesso à sua casa, ela senta na mesa com você para comer. Sabe, queridos, assim precisa ser a nossa vida com relação a Deus. Aleluia. Sabe, muitos de nós não estamos tendo consciência de que até mesmo na nossa mesa, o Senhor está lá conosco. O Espírito está conosco em todo tempo, em todo momento. Por quê? Porque o primeiro ponto que Ele nos chama nesse dia de hoje é para estarmos com Ele. Conferência de louvor, de avivamento, de adoração. Eu vou te falar, isso tudo começa com uma vida consciente, querido, do lugar onde nós devemos estar e colocar isso em prática.
No livro de Salmos, no capítulo 25, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que coisa interessante aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua... Oxente, mas a intimidade não deveria ser algo natural do crente? A intimidade não deveria ser algo instantâneo, automático para aquele que se converte? Deveria, mas nem sempre é. De fato, no Espírito, nós temos comunhão plena com Deus. Mas eu vou te falar, o nosso espírito recriado, ele não tem como manifestar as obras dos céus se a nossa mente e o nosso corpo não estiver subjugado à palavra. É por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo lá fora, com a forma como o mundo age. Por quê? Porque o mundo, queridos, ele incentiva você a viver uma vida segundo os seus sentimentos. Ele mostra para você que viver segundo os padrões mundanos, terrenos, naturais, é a melhor coisa do mundo. É por isso que existem tantos prazeres lá fora. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Quando nós entendemos que nós podemos sim conciliar, né, alguns tipos de prazeres, terrenos naturais, mas eu vou te falar, sem negligenciar a comunhão com o Espírito, sem negligenciar a intimidade com o Senhor. Eu vou te falar, meu irmão, não coloca, não sacrifica no altar da intimidade coisas que são naturais. Não permite, meu irmão, que coisas naturais elas possam roubar o foco de quem você realmente deve adorar, de quem deve ser o centro da sua vida. Sabe, eu sempre que eu fiz uma retrospectiva de tudo aquilo que eu ministro todo o tempo. Eu estava observando, né, as ministrações. E eu falo muito sobre andar no poder, eu falo muito sobre poder e tal, mas o Senhor começou a falar comigo sobre ter consciência disso. Sabe, você falar algo é maravilhoso, você fala porque você crê, porque a Bíblia diz que a boca fala da abundância do coração, isso é maravilhoso, eu creio nisso. Mas, meu irmão, eu acredito que eu preciso, assim como a grande maioria, né, ou alguns, ou talvez ninguém, só somente eu, né, eu preciso ter uma consciência ainda maior daquilo que eu estou pregando. Consciência, meu irmão, ela vem por conhecimento, vem sim, mas ela vem também por algo empírico. Não é só o conhecimento filosófico na mente, não é só o conhecimento das ideias, é você simplesmente desenvolver aquele conhecimento pelo tato. Amém? Vou dar um exemplo aqui para você. Aqui nós temos um microfone, né? Você olhando de longe, você sabe, né, que é um bastão preto que tem uma capa cinza em cima, com a rodelazinha azul e tal, amém? Mas para quem tem mais vivência com isso aqui, sabe que isso aqui embaixo é uma tampa. E quando você remove a tampa, você encontra o compartimento com as pilhas. E você sabe que se o microfone falhar, você vai lá, retira a pilha e coloca a outra. Agora, sabe o que é interessante? Quando eu retirei a pilha, ficou oco aqui, ó. Sabe, queridos, assim é muitos crentes em algumas áreas, em muitos momentos. Amém? As baterias não estão recarregadas. O lugar onde a bateria deve estar, está oco. Sabe, esse é um tempo de você recarregar as suas baterias. Porque eu vou te falar, irmão, o microfone tem potencial, mas sem bateria ele não funciona. O microfone tem poder para amplificar o meu som, mas se ele não estiver com algo carregado dentro dele, favorecendo, fornecendo energia, de nada presta. Sabe, meu querido, abre lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, só tem um capítulo mesmo. Judas 1, 20. Olha o que diz aqui, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos. O que significa edificando-vos? Edificar aqui está no sentido literal mesmo. Significa construir-se em cima de algo. Estabelecer-se em cima de algo. Eu vou te falar uma coisa. Quando você se estabelece em cima da sua fé, e a sua fé é certamente estabelecida pela palavra, certamente seu crescimento vai ser um crescimento exponencial. O que significa exponencial, pastor? Não vai ser algo aritmético, 1 mais 1 é 2. Vai ser algo geométrico, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 16. Vai ser algo, meu irmão, não é algo somente natural. Está aqui o microfone, não?
E aí poucos sabem. Aqui em cima, se você continuar desmontando o microfone, tem uma cápsula. E aí você tira aqui, ó. Essa cápsula aqui é justamente a cápsula que faz com que, não estou conseguindo remover aqui, é justamente a cápsula que faz com que haja uma captação da minha voz. Sabe, meu irmão, na sua vida há uma cápsula, entre aspas, que você capta a voz de Deus. Que você capta as direções do Espírito. Que você capta, meu querido, aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando? Quando você ora no Espírito. Sabe, às vezes você diz assim, meu Deus, minha fé está tão fraca. Sabe por que está fraca? Porque você não tem meditado o suficiente na palavra. Você não tem orado em línguas o suficiente. Não tem orado no entendimento suficiente. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Sabe, um dos pontos que mais eu precisei me adaptar quando eu assumi o pastoreio, foi me acostumar com a ideia de que eu não, em muitos momentos eu era sozinho para tomar as decisões. Por mais que eu tenha os pastores junto de mim, por mais que eu tenha uma mulher maravilhosa junto de mim, eu vou te falar, tem decisões que no final das contas sou eu que vou ter que decidir. Eles podem me dar o pensamento que eles têm, eles podem dizer assim, pastor, eu acredito que seria bom, esse que eu estou querendo fazer é maravilhoso, mas no final das contas a responsabilidade é minha. Sabe, meu irmão, assuma o ritmo da sua vida. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida de oração, sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua intimidade com o Senhor. Assuma a responsabilidade. Esse tempo de frieza no corpo de Cristo tem acontecido e as pessoas elas colocam a culpa em tudo. Olha o que diz aqui no livro de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, ó, aleluia, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, ó, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor, graças a Deus. Fiel é Deus pelo qual fomos chamados. Por que ele fala fiel é Deus pelo qual nós fomos chamados? Porque eu vou te falar, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de aperfeiçoar. Mas isso tem virado um jargão no corpo de Cristo. As pessoas pensam que só porque está escrito vai acontecer. Não vai não, meu irmão. Não, só vai acontecer se eu me posicionar, só vai acontecer se eu me voltar para Ele. É como alguém branco como eu que quer que quer pegar um bronze, né? Quer pegar um bronze, se expõe ao sol. Se você não se expor ao sol, o bronze não chega. Sabe, querido, do mesmo jeito que a gente se expõe ao sol quando quer pregar um bronze, nós precisamos nos expor ao Senhor, nos expor ao seu Espírito, sabe para quê? Para galgar patamares ainda maiores, irmão, nele, patamares de comunhão, patamares de graça, porque o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, geralmente no começo do evangelho, ele diz assim, ó, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que só há um caminho, uma forma de graça e paz ser multiplicado na sua vida. Quer mais paz? Quer mais graça sobre você? Pois é, conheça mais o Senhor. E o conhecer ali, meu irmão, não é somente um conhecimento de filosofia, é um conhecimento de intimidade, de proximidade, de aproximação para com Ele. Eu me lembro quando a imagem HD foi lançada, né? Porque antes era as resoluções, né, de tela. Ao longo da história, elas foram galgando patamares maiores. Se você, por exemplo, olhar uma TV antiga, né, a resolução dela nem chegava a 720p, que era uma resolução de videocassete, né, era uma resolução pequena. E aí, com o tempo, veio a resolução HD, que já é uma resolução maior. Aí depois veio a Full HD, que ainda é maior ainda. Depois veio a 4K, agora 8K. E é interessante, se você pegar uma televisão 8K, você vai perceber que a televisão 8K, quanto mais se aproxima da tela, mais você consegue ver com perfeição, com nitidez aqueles pixels. Por quê? Porque eles são cada vez menores. Eles trazem uma nitidez a respeito da imagem que está sendo apresentada cada vez maior. Irmão, vou te falar uma coisa. O nosso relacionamento com o Senhor deve ser nesse patamar. Amém? Não é somente você ver Deus como aquela imagem antiga que nós tínhamos na televisão, né, que a gente colocava um bombrilzinho na antena para melhorar a imagem, e a gente nem conseguia entender o que de fato significava aquilo. Não, meu irmão, não é aquele tipo de televisão antiga, não. É como o tempo de hoje. Você senta diante de uma tela bonita, nova, né, você vê tudo com perfeição.
Aleluia. Assim deve ser o nosso entendimento para com o Senhor. Nós precisamos evoluir nisso, irmão. Precisamos crescer nisso. Aleluia. A Bíblia diz: crescei na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse crescimento só vem pela comunhão, irmão. Temos Bíblia aqui, ó. Quem congrega aqui, quem não congrega também em outras igrejas, é a mesma coisa. A gente tem Bíblia na terça. Aqui culto, aqui não tem culto, mas tem igreja que tem culto. Na quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, tem culto de um lado, tem culto de outro, palavra de um lado, palavra de outro, rema segunda, quarta e sexta. Irmão, palavra nós temos. Agora, pelo amor de Deus, o que é que nós estamos fazendo com a palavra que nós temos implantado no nosso coração? Essa palavra, ela precisa convergir a nossa vida para Ele, irmão. Convergir para Ele, querido. Convergir para Ele, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Sabe, esses dias na oração eu tenho chegado aqui antes das 6, né? E eu não admito para você, eu estou me acordando às 5. E fazia um bom tempo, rapaz, que eu não me acordava às 5 da manhã. Eu me acordava de 6:30, 7 horas, eu ia ali orar. E eu percebi uma coisa, eu percebi que eu posso fazer mais pelo Senhor. Irmão, todos nós estamos aqui, podemos fazer mais. Não vamos fazer nem pelo Senhor, por nós mesmos. Todos nós aqui podemos fazer mais. Quantas vezes na quarta-feira à noite, eu fui dormir 1 hora da manhã, 2 com Maísa, e quando era 5 horas, eu estava de pé. Várias vezes mais, quando vem me levantando, ela diz assim: o que foi, amor? Não, 5 horas. Já, no instante, passou o tempo. Ontem foi assim, ela foi dormir muito tarde ontem. E hoje eu acordei cedo também. Para quê? Para buscar, querido. Isso de você não ter tempo para buscar a Deus, rapaz, isso é desculpa. Me permita, me perdoe dizer. Talvez alguém possa dizer: não, o pastor está sendo sensível, ele não conhece minha vida. Pois é. Até quando as desculpas serão a sua maior ferramenta, né? Aleluia. Olha o que diz aqui em 1 carta aos Coríntios, vira uma página aí, capítulo 10, no versículo 16. Aleluia. É interessante aqui, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sabe o que é interessante aqui nesse versículo? O interessante é que toda vez que você vê cálice aqui está se referindo ao sangue, né? Mas também está lembrando para a gente que nós estamos dentro de uma aliança nova, de uma nova aliança, uma aliança superior, baseada em superiores promessas. E eu vou te falar, quando ele fala aqui sobre o cálice da bênção aqui, lá no finalzinho ele fala sobre a comunhão do sangue de Cristo. O que é que isso significa? Significa que é através do sangue que nós fomos unidos com Deus. Deus iniciou conosco uma nova aliança, onde houve um derramamento de sangue para firmar essa aliança. E eu vou te falar, irmão, não podemos diminuir isso. Não podemos diminuir o preço desse sangue. Não podemos diminuir, queridos, o valor desse sangue. Não, ele tem um valor para nós. Ele representa algo para nós. Já percebeu em alguns momentos quando alguém chega com um presente para você? E aí você pega aquele presente também, meu irmão. Obrigado, maravilha, aleluia. E você vai embora. Sabe, você olha aquilo ali, meu irmão. E a pessoa que deu aquele presente, ela vai dizer: rapaz, eu dei o presente ao pastor. E o cara nem olhou o que foi que eu dei, velho. Mas, irmão, de outro modo, quando você pega aquele presente, rapaz, que maravilha. Olha, uma água. Tem muita gente com sede agora, ó. Que água maravilhosa. Essa água aqui é glorificada, ela é diferente. Mesmo que não seja. Aquele momento você estava precisando de uma água, você recebeu aquilo ali, rapaz, que maravilha, meu irmão, muito obrigado. Reconhecimento, irmão. Sabe, comunhão, acima de tudo é você reconhecer. Reconhece Deus na tua vida. Coloca lá, por favor, a letra daquela música. A tristeza não suporta, tem que desaparecer, não há nada que resista ao seu poder. Rapaz, eu estou nível hard hoje, quem está aí, eu não estou nem conseguindo ver quem está. É a Poli, né, que está, né? Nível hard hoje, viu, Poli? Hoje aí na projeção. Olha como foi rápido. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Bota aquela frase assim, na tua presença. Coloca aí, na tua presença. Na tua presença. Me reveste de força. Coloca aí, me reveste de força. Me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Irmão, você percebe o que você cantou aqui? Você percebe o que está falando aqui? Volta lá naquela anterior. Isso aí, me reveste força,
Me levanta por dentro. Você percebe que a presença, ela tem um poder de levantar você por dentro, revestir você de força. Mas por que nós andamos fracos? Olha que maravilha linda. A gente canta, a gente flui na música, mas a gente se perde nela. Então isso quer dizer que certamente esses seriam, ou a presença certamente é a resposta para tudo na nossa vida. A presença é a resposta para a doença. A presença é a resposta para a angústia. A presença é a resposta para a insensatez. A presença, ela manifesta a sensibilidade. A presença manifesta a sabedoria. A presença manifesta a graça. A presença manifesta a cura. A presença manifesta a prosperidade. A presença manifesta a salvação. A presença manifesta o poder. A presença manifesta o que você deseja e precisa. Você sabe, é interessante porque no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus começou a falar sobre o lírio do campo, sobre as aves dos céus, o que ele fala no versículo 33? Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloca lá, por favor, a música, aquela parte lá. Vou te falar. Essa força, esse levantar, é algo que da parte de Deus vem para você por acréscimo. Aleluia. A gente às vezes não entende o que é vir por acréscimo. Vir por acréscimo é assim, você está na expectativa, você está em Deus. Daqui a pouco chega. Aleluia. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco se manifesta. Aí está angustiado, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Chega, se manifesta. Você entende isso, irmão? E o que você precisa, lhe é acrescentado. Você entende isso, querido? Sabe, a gente está se detendo, a gente está gastando muito tempo em buscar as coisas que Deus quer nos promover e prover por acréscimo. Ai, pastor, eu preciso de um celular novo, de um tablet novo. Eu preciso, pastor. Acréscimo, irmão. Ai, eu estou tão angustiado hoje. A paz vem por acréscimo. Por quê? Por causa da presença, querido. Desculpa aí, vou ter derrubado o microfone. Olha o que diz aqui, ó. Vamos para outro versículo aqui, ó. Segunda carta de Coríntios, capítulo 13. Versículo 13. Segunda carta de Coríntios 13. Nível hard aí, irmão. Oh, glória a Deus. A irmã está afiada, meu filho. Olha o que diz aqui em segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Aí, de vez em quando, o povo pergunta, pastor, por que aqui no Verbo da Vida vocês não dão aquela saudação final? Saudação apostólica. Porque isso aqui não foi feito para ser um jargão. Isso aqui foi feito para você viver na sua vida. Sabe o que o apóstolo Paulo fala aqui? Se você considerar tudo aquilo que ele falou antes, isso aqui para você vai ser verdade. Porque sabe, meu irmão, a gente é profissional em querer somente receber. Aí quando assim, eu já fui, não estou no encontro, não estou falando quando você vai me assistir amanhã. Se tem alguém aqui dentro da igreja que faz, não sou contra, não tem problema com isso. Meu pensamento aqui, amém? Mas eu vou te falar, não adianta de nada o cara vir para a igreja somente para receber a bênção final. Não, eu vou para a igreja somente para receber a bênção final. Aí tem na mão, eu vou receber a bênção. Oh, aleluia. Mas não considera o resto, irmão. Eu vou te falar, isso aqui não se manifesta se você não considerar o que veio antes. Não se manifesta não. Nós somos profissionais em querer receber. Sabe por que a igreja no tempo de hoje? A igreja no tempo de hoje. Eu estava falando esses dias com o Sérgio, quando ele esteve lá em casa, e ele falou uma coisa, ele disse assim, pastor, eu só fico impressionado com algumas igrejas, elas abrem lá em São Paulo, e elas começam a falar, culto da rosa ungida. Aí, ó, passando por debaixo, não sei o que lá, para receber a unção da prosperidade. E aí, meu irmão, a igreja, em um mês, ela enche. Sabe por quê? Ele estava falando,
E eu concordo com isso, só que eu nunca tinha falado isso no púlpito. É porque as pessoas, meu irmão, elas estão querendo algo pronto. Elas não querem desenvolver algo, elas não querem ter compromisso para desenvolver algo. Não, elas querem receber algo pronto. Não, deixei cura, eu quero cura. Oh, meu Deus, eu quero prosperidade. Oh, meu Deus, eu quero um carro novo. Mas elas não querem pagar o preço para isso. Você fica impressionado, e aqui eu não estou querendo dar recado para ninguém. Você fica impressionado, queridos, quantas pessoas chegam aqui para comprar uma passagem na rodoviária ali, e a pessoa, ela quer simplesmente receber a passagem. Uma vez eu coloquei um rapaz para trabalhar aqui, foi a única vez que eu fiz aquilo. Eu coloquei, ele estava querendo um prato de comida, aí eu estava precisando de alguém para limpar o mato. Aí no dia eu vou botar esse cara para limpar o mato. Aí botei ele, aí fiquei lendo a Bíblia ali. Aí quando terminou, a gente tinha um alimento aqui, eu fui dar a ele uma cesta, e eu dei a ele, acho que foi R$20 na época, isso tem uns 3 ou 4 anos. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, pastor, está errado. Eu disse, por quê? Ele disse, se o senhor considerar que por mês eu receberia um salário mínimo, divida um salário mínimo por 30, e aí o senhor me der do dia de hoje de pagamento. Aí eu disse, caramba, bicho. Aí eu peguei e fui lá. Disse, rapaz, eu não quero que esse cara saia daqui com pensamento ruim, não. Fui lá. Ele ia dar até mais, você acredita? Eu ia pegar o telefone dele, ver onde é que ele morava, eu ia levar uma cesta para ele, depois. Mas aquilo ali roubou de mim, irmão. Porque ele não passou uma manhã aqui. Mas aquela expectativa que eu tinha de abençoar, mingou. Porque ele provou para mim que o objetivo dele era só tirar dinheiro de mim. Você entende? Imagina isso, meu irmão. Imagina aquele sentimento. Eu sei que Deus não tem esse tipo de sentimento, porque Ele é bom o tempo todo, né? Mas imagina se Deus tivesse esse tipo de sentimento. De que nós nos aproximamos dele somente com o objetivo de pedir. Não, pai, me dê. Rapaz, isso seria terrível. Seria terrível, meu Deus do céu. A igreja ficou calada. Minha avó sempre dizia, esse menino só quer vir a mim. Venha o nosso reino, né? Venha a nós, né? Vosso reino nada, né? Esse menino só quer vir a nós, vosso reino nada. É assim que acontece às vezes. A gente só quer vir a nós, né? Mas vosso reino, nada, né? Precisamos mudar isso, irmão. E sabe, eu estou bem tranquilo com isso, porque eu estou conversando com vocês agora pela manhã. Isso não é puxão de orelha, isso não é, sabe, não, isso aqui não é palavra para trazer condenação. Isso aqui é uma palavra para mostrar para a gente que a gente precisa melhorar nisso, irmão. Amém? Vamos para mais um versículo aqui, porque eu gosto de passear na Bíblia, né? Um oferecimento à minha irmã Fernanda. Cadê ela? Deu uma saidinha. A Fernanda disse assim, pastor, às vezes quando eu prego, traz tanto versículo que eu fico tonta. Oh, glória a Deus. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro livro de João, capítulo... Rapaz, a irmã está rápida, viu? Que bênção. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Imagina aí. Tudo que você ouve dentro de uma igreja é para aperfeiçoar a sua comunhão. Não. Já pensou se nós viéssemos para a igreja com esse pensamento? Porque eu não vou negar. Eu me lembro que tem momento que eu vou para a conferência. Rapaz, eu vou para a conferência. Oh, aleluia. Tem um irmão lá que vai pregar, meu irmão. Hoje eu vou receber topado, viu? Hoje eu saio da igreja com a minha resposta. Mas o versículo diz que o propósito de vir para a igreja, o propósito de você estar em comunhão, eu vou te falar, ele fala aqui, ó. É para que o entendimento de que essa comunhão que você tem chegue até você de que é uma comunhão com o Pai. Não, eu não vou para a igreja para receber algo, eu vou para a igreja para ter algo mútuo com Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Não, eu não sou crente porque eu estou de olho nas bênçãos. Sabe que antigamente, quando o homem ia casar com a mulher, ele muitas vezes tinha uma coisa errada, né? Porque o cara ficava de olho no dote. O que era o dote? O dote era o prêmio, né? Para quem o homem que se casar com aquela mulher ali, a família rica, e aí ele tinha um dote que ele ia lá para buscar e para receber. Irmão, você não está aqui, você não serve a Deus, você não é filho de Deus, porque você está de olho do dote que Deus tem para você. O prêmio que Ele tem para manifestar na sua vida. Não, meu irmão.
Não, nós não estabelecemos a nossa comunhão com o Senhor para darmos um golpe nele. Se bem que muitas vezes, né, Deus é até tão bom demais, que quando a gente se aproxima com o pensamento todo errado, né? Não, eu vou para a igreja, eu quero receber hoje, meu Deus, eu preciso de cura, meu Deus, aquela conta eu vou pagar, eu vou para receber. Aí Deus é tão bom que Ele nos favorece, né? Ele nos dá, porque a Bíblia diz que Ele nos dá tudo ricamente para o nosso aprazimento, para a nossa felicidade. Imagina aí, irmão. É a gente buscar a Deus com o objetivo errado, mesmo assim a gente recebe. Irmão, agora pense comigo, faça uma jogada matemática. Se nós buscamos a Deus muitas vezes com o objetivo errado, nós recebemos. Imagine se a gente alinhar e buscar Ele com o objetivo correto. Aleluia. Se há fogo em você para caminhar uma milha, e esse fogo ele se manifestou por causa de um objetivo errado, imagine quando você alinhar o seu coração e corrigir, quanto fogo não vai haver para você caminhar as próximas milhas que virão. Meu Deus do céu. Rapaz, eu não vou negar para você não. Eu sei que esse negócio só vai aumentar. Eu coloquei as orações aqui na igreja nas quintas-feiras a partir das 6 da manhã. E aí quando foi chegando no finalzinho de março, aí eu vi aquela percepção assim, rapaz, eu estou com a direção de continuar. Só que já há um outro dia no meu coração para a gente estar aqui orando também. E se ao longo do tempo a gente preencher todos os dias da semana, orando aqui na igreja todos os dias? Aí sabe o que aconteceu? Aí quando eu fui virar um mês, aí eu disse assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a todo mundo que eu tenho chamado para conduzir a oração, para não cansar eles, e vou chamar outros. Aí quando eu fui fazer, aquela trava. Não faça. Chame eles para caminhar com você mais uma milha. Irmão, se você não está pronto para caminhar mais uma milha de oração, para que você vai estar pronto? Queridos, eu vou te falar. Me arrependi pro pastor Bruno, porque não estive aqui de 8 horas da manhã hoje para orar. Foi culpa da Gisele, foi não, tô brincando. Oh, glória a Deus, meu tempo acabou, meu Deus do céu. Mas é isso aí que eu queria falar para você hoje pela manhã. Amém? Mentira de música pode subir. Amém? Aleluia. Sabe, o Senhor, queridos, Ele nos conclama, nos chama para um tempo maior de comunhão com Ele. Amém? Sabe, eu estava pensando sobre isso, né? E eu tenho de um tempo para cá, eu admito que depois que o apóstolo Sérgio veio aqui, quero até agradecer a vida dele, né? Ele lançou uma palavra para mim, ele disse que a partir daquele momento eu ia me mover em um ritmo de oração em línguas mais intenso. E rapaz, eu recebi aquilo, e eu ando nos cantos, nos lugares, no carro, e sem perceber. Só que antigamente eu orava em línguas, eu orava assim, ó. Aí agora eu estou falando mais palavras mais rapidamente. Parece que eu estou apressado. Eu desejo isso para a sua vida, irmão. Eu declaro isso para a sua vida. Amém? Intensidade maior em Deus. Ritmo de oração em línguas mais intenso, mais acelerado, mais constante. Aleluia. Produzindo vigor dentro de você. Eu declaro um nível de satisfação dentro do seu coração, aumentando pela comunhão com o Espírito. Satisfação em Deus. Aleluia, conduzindo você para águas mais profundas nele. Aleluia, gerando através disso novas descobertas. Novos horizontes de comunhão se levantarão diante de você. E isso será algo que não terá mais retorno. Mas a cada momento que você mergulhar, a cada momento que você entrar, a cada momento que você desfrutar, isso vai abrir novos leques de comunhão, novos leques de manifestação do meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu declaro você simplesmente cedendo a voz do Espírito nas madrugadas, subjugando a sua carne, o seu corpo, a sua mente, e você simplesmente se rendendo às direções do Espírito. Eu declaro que nos primeiros momentos isso parecerá ser uma perda, mas eu declaro que sobre você haverá um nível maior de recompensa espiritual, recompensa natural, recompensa emocional.
Enquanto você investir o seu sono no reino de Deus, Deus vai recompensar você. Aleluia. Não vai haver falta. Não vai haver falta de sono. Não vai haver cansaço. A palavra do Senhor diz que Ele restaura as forças. Ele restabelece aquele que não tem vigor. E eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro que nós estamos entrando em um nível diferente dessa manifestação. Manifestação de oração, de busca, de comunhão, de intensidade. Manifestação de uma percepção e sabedoria diferente na dimensão espiritual. Aleluia. Segura um pouco. E eu declaro que a maior motivação que você vai ter não serão as recompensas. Eu oro para essa manhã. E eu declaro, Pai, que o nosso coração, ele vai estar consciente e ciente das recompensas. Mas eu declaro que isso não vai ser o motivo pelo qual vai nos mover. Eu declaro, Pai, que o motivo que vai nos mover, aleluia, é o gozo, é a alegria, é o desejo, Pai, de estar diante do Senhor, de estar, Pai, desfrutando, Pai, dessa amizade maravilhosa, desse relacionamento entre Pai e Filho que nós temos contigo, Pai. Ó Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, abre, Pai, a nossa mente hoje pela manhã, para que as palavras que eu ministrei, Pai, elas não caiam por terra, elas não fiquem no chão, mas, Pai, eu oro para que elas possam encontrar um lugar no nosso coração, e elas possam ativar dentro de nós, Pai, o desejo pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço por isso, eu te louvo por isso, meu Deus, no nome precioso de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode, não precisa nem sentar, está sentado, né? Pode acender as luzes, amém? Quem é que vai dirigir hoje? Alda. Passei 5 minutos aí, pastor, me perdoe, viu, velho?